Mal-estar e alterações de humor, lapsos de memória, insônia, dores de cabeça, ondas de calor. Quem está passando pela menopausa sofre com esses sintomas desagradáveis. Mas a alimentação pode ajudar a amenizar os sintomas. Você sabia disso? E para falar sobre o assunto, a nossa convidada, nutricionista Débora Querubino, minha nutricionista. Muito bom dia, minha linda. Dia. Que bom ter você conosco. Obrigada, é um prazer para mim sempre poder estar aqui. E ela sempre traz uma mesa repleta, gente, para poder nos inspirar, nos incentivar. Exatamente. A poder alimentar direitinho, não é mesmo, Débora? Isso, que os alimentos são importantes em todas as fases da vida, né, É verdade. Ô, Débora, eu fico pensando que a questão da menopausa é muita coisa. Alteração do humor. Exatamente, porque na verdade a menopausa ela marca um fim de um ciclo, né? Quando a mulher ela deixa de menstruar, porque a queda de hormônios importantes para o organismo, como estrogênio e progesterona, e ele tem muitos efeitos no organismo. Ele regula, por exemplo, o humor feminino, ele é responsável, por exemplo, pela fixação de cálcio no organismo, Sim. né? Então, assim, todas as funções femininas são reguladas pelo estrogênio. Ele protege, por exemplo, contra doenças cardiovasculares, né? Ele protege também as células cerebrais, né? Então, assim, quando tem uma deficiência, ocorrem todos esses sintomas, que é calor, né? Sudorese noturna, insônia, muitas vezes depressão. Dor de cabeça. Dor de cabeça, né? Porque a baixa do estrogênio, normalmente ela deixa de produzir neurotransmissores importantes para o bom humor, que é a dopamina e a serotonina. Né? Então, assim, a questão também de levar à osteoporose, né? O estrogênio, ele é responsável por exemplo, fixar cálcio nos ossos. Então, quando a mulher tem uma queda nesses níveis de estrogênio, ela tem maior propensão a ter osteoporose. Né? Fora também déficit de memória, de atenção, porque o estrogênio também, ele regula, né? Ele protege aí as células cerebrais. Então, assim, mexe, desestrutura muito, assim, né? Com todo o metabolismo. Aumenta, por exemplo, também a adiposidade abdominal, né? Gordura, porque o metabolismo feminino, ele dá uma diminuída na menopausa. Então, assim, então por isso que tem que ter alimentação para reduzir, né? Ou amenizar esses sintomas decorrentes aí da queda do estrogênio. Entendi. E você trouxe alguns alimentos que eu quero que você fale com muito cuidado, muito carinho, um por um, então, explicando pra gente, né, o objetivo dele, né, a quantidade que a gente deve ingerir. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo ovo? Pode ser. Eu vou começar pela soja, que a soja é o mais importante, então, conta, gente. fala. Porque a Fica soja, à vontade. ela tem uma substância que é isoflavona. E a isoflavona, ela se liga a receptores de estrogênio. Então, ela simula muito o próprio hormônio no organismo. Então, ameniza todos esses sintomas. Normalmente, a gente recomenda acima de 15 miligramas de isoflavona. Normalmente, 2 copos de leite de soja ou uma xícara dessa cheia, né? Pode estar fazendo aí numa salada. Então, a soja fala que é o alimento, assim, chefe, né, para quem tem a menopausa. O ovo é... Só uma pergunta, a soja, essa quantidade é diária? A pessoa deve ingerir soja todos os dias, ou Débora? Para ter esses efeitos benéficos da isoflavona, é importante que o consumo seja todos os dias, tem que ser regular. Né? E falando do ovo, né, a principal substância que eu gosto de falar do ovo em relação à menopausa seria a questão da gema, né, que a gema é rica em quê? Em vitamina D. Então a gente precisa da vitamina D para, por exemplo, potencializar a absorção do cálcio, que é comum nessa fase ter aí uma tendência à osteoporose. E a questão também da vitamina E, né, que as mulheres muitas vezes elas têm um ressecamento vaginal que ocorre da menopausa. Então a vitamina E, ela previne esse ressecamento. Tem também a questão da proteína do ovo, da clara do ovo, que é uma proteína o quê? De alto valor biológico. Então, fortalece a musculatura, né? Que às vezes, nessa fase da transição, às vezes as mulheres aumentam o percentual de gordura e perdem massa magra. Então, é bom estar consumindo proteínas de alto valor biológico. Aqui também... E qual que é a quantidade na questão dos ovos, Débora? Com relação à gema, normalmente a gente orienta 1 a 2 gemas por dia. A pessoa que já tem um colesterol elevado, né, a gente normalmente não mais do que 2, porque já tem estudos provando, né, que o organismo ele não absorve 100% desse colesterol da gema. Então é um mito aí falar que a gema aumenta o colesterol, mas tudo tem que ter quantidade, então 1 a 2.
A clara, aí normalmente a gente orientaria em torno de 3 a 4 claras. Olha. Porque uma clara de ovo, a gente só tem 5 gramas de proteína. Um bife médio, né, de frango, um salmão desse porte aqui, que tem umas 100 gramas mais ou menos, eu consigo aí 30 gramas, 25 gramas de proteína. Então a gente teria que consumir como? 5, 10, 15, 20, tá vendo? Ó, 25, 4 a 5 claras de ovo. Entendi. Para ter essa quantidade de proteína. Isso por seria dia. diário, mas o ovo que é o quê? Por exemplo, segunda, ovo, terça não, quarta. O que seria o ideal, assim, na nossa alimentação, na rotina? Então, eu peço sempre a nutrição, a gente preza muito variedade, né? E qualidade, para você ter diversos nutrientes. Sim. Então, o ideal, assim, vegetariano, por exemplo, que consome ovo, aí usa diário. Mas a pessoa pode variar. Um dia usa o ovo, um dia usa um peixe, um dia usa um frango. Mas a gema seria bom todos os dias, né? Pelo menos uma geminha aí, para ter essa questão aí da vitamina D e da vitamina E. Aproveitando, falando aqui da outra fonte de proteína, a gente tem aqui o salmão, né? O salmão, ele é rico em ômega 3. E o ômega 3, ele também facilita aí a questão das funções cerebrais. Tá lindo esse salmão. Não tá? Tá bonito. Então, é sempre bom olhar a coloração, o brilho na hora de estar comprando. Então, ele também é importante, fora também que ele tem o zinco. E o zinco, ele estimula a síntese dos hormônios ovarianos, que seria o estrogênio e a progesterona, né? Concomitantemente, temos aqui, eu trouxe aqui um iogurte, mas poderia ser um leite, para ilustrar uma fonte de cálcio, né, do dia, também para estar repondo esse cálcio, já que com a queda do estrogênio, o organismo ele fixa menos cálcio nos ossos, então a gente tem que estar repondo. Então seria em torno mais ou menos de, no mínimo, pelo menos de 2 a 3 porções de leite e derivados ao longo do dia. Sim. Né? Trouxe ali também a castanha do Pará, que é riquíssima em selênio, que é um antioxidante, então ele combate aí, né, radicais livres, então previne o envelhecimento precoce, já que é uma fase, né, que a mulher já está, né, já avançando de idade. Tem ele também. Tem a quantidade a consumir? De 1 a 2 castanhas. Por dia? Por dia. Porque o selênio, no máximo, é 400 miligramas, mais ou menos, por dia. Uma, a gente já tem quase essa quantidade. Depende muito do tamanho. E ele é tóxico, né? Se a gente exagerar. Fora que é calórico também. Então, cada pessoa tem que ter uma quantidade ideal. Eu não trouxe aqui, mas a amêndoa, por exemplo, também seria uma outra fonte riquíssima em magnésio, né? E o magnésio é importante para regular todo o metabolismo do cálcio. Então, seria uma outra forma de estar consumindo. A linhaça dourada, e ela é riquíssima também em ômega 3, então aumenta o colesterol bom, ou seja, o HDL. Então previne aí doenças cardiovasculares, reduz o ruim, que é o LDL, além de ser riquíssimo em fibras. Então, o que a fibra faz no organismo? Ela diminui, por exemplo, a absorção, né, de gorduras, diminui o colesterol, exatamente por exercer esse fator protetor. Quantidade? 1 a 2 colheres de sopa. Né? Se a pessoa tiver um intestino mais preso, a gente utiliza 2. Se for só por esse fator aí de fibra mesmo, de redução de absorção de gordura, 1 colher de sopa já seria o suficiente. Passando ali para o outro lado, eu tenho aqui ilustrando a banana, gente. Aí as frutinhas. As frutinhas, exatamente. A banana eu trouxe ela porque ela é rica em triptofano e vitamina B6, que é a piridoxina, ou seja, triptofano ele é o quê? Ele é precursor dos hormônios do bom humor, do bem-estar, que está em queda na menopausa, né? Como o estrogênio reduz, então a gente tem que dar triptofano para produzir mais serotonina e dopamina. Então, ajuda a mulher a evitar a questão da depressão, né? Está incluindo banana no dia. Quantas bananas? Então, aí normalmente a gente utiliza 2 bananas, mas vai depender também do quanto de frutas que ela já tem incluído na alimentação, né, a energia, o gasto energético que ela tem, tudo isso incluído, mas normalmente 2. A laranja, vitamina C. Pois é, eu trouxe exatamente a laranja, a mexerica, ali tudo para ilustrar a vitamina C, que também é um antioxidante e também regula a síntese dos hormônios ovarianos, que é o estrogênio e a progesterona. Então é importante que a gente inclua. Aí no caso, normalmente seria também uma laranja, mais ou menos, a gente já consegue ir em torno de uns 75 miligramas de vitamina C que a gente precisa. Então seria ideal também que esteja consumindo após o almoço, né? Porque a vitamina C da laranja, por exemplo, ela potencializa a absorção do ferro do feijão. Então já previne uma anemia. Né? Então você já ajuda, já cerca as 2 coisas. A manga?
A manga é rica em fibra e rica também em vitamina A. Então ajuda aí a questão, né, de a função de produzir colágeno, então elasticidade, é bom para a pele, bom para os olhos, é importante ter a vitamina A. E a quantidade da manga? Porque a manga já é maior, né? É, mas aí seria ela inteira mesmo. Inteira mesmo? Inteira. A manga, gente, parece que ela realmente é grande, mas se você for ver o tamanho do caroço que tem, então se você for picar bonitinho ali, dá uma tacinha de fruta, dá uma porção de fruta, né, que a gente orienta. E o brócolis, além de ser rico em cálcio, ele tem o ácido fólico. Não tá lindo? Tá. Ele tem ali ácido fólico. O ácido fólico ele participa na produção, na questão do metabolismo das proteínas. E além de reduzir a incidência de câncer de mama nas mulheres. Então, isso é importante, mas aí, ó, tem que ser pelo menos uma xícara cheia, ou um pires cheio, não é comer 2 raminhos de brócolis, não. Né, que senão não resolve. Isso mesmo, gente, sem miséria no negócio. Para comer uma boa quantidade. Exatamente. Tem que estar tudo em equilíbrio, né? A pessoa dando preferência a esses alimentos todos os dias, ela já reduz muito os sintomas aí. Mas é importante que a pessoa, ainda mais se você está entrando na menopausa, procure um nutricionista, né? Para ele te ajudar ali a ter uma dieta balanceada, onde você vai ingerir aquilo que é necessário ao longo do seu dia. Com certeza, cada pessoa, né, tem um estilo de vida, tem um horário, uma rotina, um metabolismo, e a gente estuda isso tudo. Querida, eu quero te agradecer. Você não pode demorar para voltar, não. Obrigada. Porque foi muito bom, aprendemos muito e tudo tão assim, diversificado. E a gente poder ver aquilo que a gente vai alimentar, até abre o apetite, não é? Não é nada mirabolante, é fácil de ter acesso, né? É verdade. Que bom. Deus continue te abençoando cada dia mais. Obrigada.